Carlos Drummond foi um poeta, contista e cronista brasileiro do período modernista, considerado por muitos um dos maiores escritores do Brasil. Além disso, Drummond fez parte da segunda geração modernista, sendo precursor da chamada Poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. Com alguma notória importância na cultura brasileira, Drummond é considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX. E, com isso, algumas homenagens a eles estão nas cidades de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com a estátua Dois Poetas, e na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, a estátua conhecida como O Pensador. Falando um pouco sobre as obras de Carlos Drummond de Andrade, um de seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho, e ele foi publicado na revista de Antropofagia de São Paulo em 1928. Na época, o poema foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. O poema dizia o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E no meio do caminho tinha uma pedra. Foi um escritor, jornalista, professor e funcionário público brasileiro. Foi considerado o romancista mais sutil e poético da geração literária de 30. O romance Amanuense Belmiro, de 1937, figura na lista dos melhores textos da ficção do século XX. Nos romances de Ciro dos Anjos é ressaltado a memória, a introspecção e o sentimento, a caducidade humana como motivos condutores de ação. Duas grandes temáticas configuram este universo pessoal. De um lado, a amorosa, do outro, a política. Em O Amanuense Belmiro, o autor estabelece as bases da sua personalidade literária e da sua visão do mundo. Nos escritos seguintes, não faz mais do que desenvolver os caracteres assumidos da sua obra de estreia. O Amanuense Belmiro é um romance de Ciro dos Anjos do tipo reflexivo, autoconsciente e um dos modos pelos quais se revela em seu interior. A prática da introversão é através dos questionamentos que envolvem a passagem do estilo memorialístico para o diarístico. Tal indefinição de gênero é postulada pelo narrador de O Amanuense no início do romance. Se a proposta inicial era de escrever memórias, aos poucos Belmiro observa que a escritura vai assumindo os modos e formas típicas do diário, uma vez que os dados do presente vão dominando os do passado. João Cabral de Melo Neto foi um autor reconhecido na literatura brasileira pelas poesias modernistas que eram pertencentes à geração de 45 do modernismo nacional. João Cabral apresentou características surrealistas nas suas poesias, que eram marcadas pelo rigor formal e pela estruturação fixa. E a sua obra possui tendências surrealistas e períodos de poesia popular. Livro da estreia que reúne poemas curtos, a maioria compostos em versos regulares e branco.
No símbolo pedra, temos a obsessão de ordem e clareza, que motiva toda a sua produção literária. E em sono, temos a poesia ainda vaga, latente, que o poeta luta para transformar em palavras concretas. O poeta ele busca um caminho poético próprio, oscilando entre a técnica imagística do surrealismo e o intelectualismo de Macharmé, citado na epígrafe do livro Pedra do Sono, de João Cabral de Melo Neto.